Dando continuidade aqui à leitura da portaria 2542, paramos no artigo 33, vou ler novamente. O cara começou com a maquita, tive que me trancar aqui no banheiro, consegui gravar. Mesmo assim, ainda dá um barulho na hora que ele liga lá, mas faz parte, porque eu preciso gravar. Vou ler novamente o artigo. Paramos no artigo 33. Ao serviço de compras compete: Inciso 1. Propor às autoridades competentes o reconhecimento e a ratificação dos processos de dispensa e inexigibilidade, bem como processar a sua publicação na forma da legislação vigente, quando couber. Inciso 2. Registrar os extratos de dispensa e inexigibilidade. Inciso 3. Realizar cotação eletrônica. Inciso 4. Prestar apoio operacional na pesquisa de mercado dos procedimentos licitatórios, verificando a sua conformidade com a legislação vigente, inclusive propondo ampliação da pesquisa de preço realizada pelas áreas demandantes, quando for o caso, de adequações para cumprimento dos normativos pertinentes e, inciso 5, proceder com as consultas pertinentes à regularidade das empresas que participam das pesquisas de preços realizadas a seus quadros societários. Artigo 34. A coordenação de gerenciamento de contratos compete: Inciso 1. Analisar os contratos, atas de registro de preço, convênios e auxiliar os fiscais em suas atuações sobre a execução contratual e a possibilidade de prorrogação, apostilamento, termo aditivo, bem como de propostas de alterações. Inciso 2. Analisar e orientar a instrução das prorrogações, aditivos, reajustes, repactuação, dentre outros, voltados à área de contratos, atas de registro de preço, convênios, inciso 3. Elaborar e providenciar a assinatura por autoridade competente dos assuntos correlatos às pactuações das portarias de designação dos fiscais responsáveis pelo acompanhamento de contratos e outras avenças, bem como encaminhá-las para publicação. Inciso 4. Planejar, coordenar, orientar e monitorar a avaliação, execução e conformidade dos procedimentos administrativos relativos às pactuações e manutenção dos contratos. Inciso 5. Propor a elaboração de normas e a padronização e definição de processos de trabalho relacionados aos contratos, atas de registro de preço e convênios. Inciso 5. Propor, juntamente com a área demandante, mecanismos de aprimoramento do controle e fiscalização do cumprimento das obrigações pactuadas. Inciso 7. Emitir atestados de capacidade técnica, juntamente com a área responsável pela fiscalização nos casos em que houver contrato ou ata de registro de preços. Inciso 8. Elaborar e gerir o planejamento das prorrogações contratuais e convênios. Inciso 9. Coordenar e orientar os procedimentos em relação a processos de sanção administrativa com vistas à aplicação de penalidades aos contratos ou fornecedores. Inciso 10. Analisar e propor denúncias relativas ao descumprimento de obrigação contratual feitas pela fiscalização dos contratos, atas de registro de preço, convênios e propor a adoção das providências cabíveis. Inciso 9. Registrar, conforme legislação, os atos pertinentes à sua área de atuação e as sanções administrativas oriundas das contratações e, inciso 12. Examinar os pedidos de inscrição, promover o registro, a atualização de dados cadastrais de fornecedores no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, ou SICAF. Artigo 35. Ao Serviço de Apoio aos Contratos compete: Inciso 1. Monitorar as atividades relacionadas à execução dos contratos, atas de registro de preço e convênios para prestação de serviços e fornecimento de bens e materiais por meio de documento próprio emitido pelas equipes de fiscalização. Inciso 2. Manter atualizados os registros de acompanhamentos e dos instrumentos contratuais firmados. Inciso 3. Consultar a equipe de fiscalização sobre os assuntos pertinentes à execução contratual
para a emissão de atestados de capacidade técnica e, inciso 4, promover, com a abertura do processo de fiscalização, contendo as diretrizes necessárias para a gestão e acompanhamento da execução contratual. Artigo 36. A coordenação de administração, patrimônio e serviços gerais compete: inciso 1, orientar, controlar, supervisionar a execução das atividades relativas à administração e manutenção predial, obras, chaveiro, telefonia, transporte, cooperarem, vigilância, brigada, recepção, limpeza e conservação predial. Inciso 2, zelar pela manutenção e conservação dos veículos oficiais. Inciso 3. Executar as atividades de regularização e cadastramento dos veículos de propriedade do IBAMA junto aos órgãos de trânsito, zelando pelo cumprimento das normas específicas estabelecidas. Inciso 4. Orientar e monitorar a regularização e cadastramento dos veículos de propriedade das unidades descentralizadas junto aos órgãos de trânsito, zelando pelo cumprimento das normas específicas estabelecidas. Inciso 5. Providenciar, fiscalizar, controlar o serviço de transportes de bens e mudanças dos servidores. Inciso 6. Monitorar o acesso de pessoas, veículos, equipamentos e outros bens e utensílios nas dependências da administração central. Inciso 7. Monitorar a utilização das áreas de uso comum. Inciso 8. Garantir a manutenção dos dispositivos de segurança. Inciso 9. Elaborar estudos e projetos necessários ao planejamento de contratações inerentes à adequação, ocupação e melhorias de espaços físicos e instalações no âmbito da administração central. Inciso 10. Coordenar, orientar e executar as ações relacionadas à administração de bens móveis e imóveis. Inciso 11. Propor a elaboração de normas visando a otimização de processos relacionados à gestão de bens móveis, imóveis e dos bens apreendidos, após concluída a ação fiscalizatória e quando estiverem depositados nas unidades do IBAMA e, inciso 12, orientar, racionalizar e otimizar a aquisição, utilização de materiais de consumo e a sua distribuição. Artigo 37. Ao serviço de manutenção predial compete. Gente, vocês têm que ouvir esse vídeo aqui 1 milhão de vezes, porque eu não vou mais fazer essa prova, mas eu focaria inteiramente a minha atenção em todos esses artigos, porque todos eles falam de competência. Então, isso com certeza vai cair na prova, essa portaria aqui, porque a galera não vai gravar esse tanto de coisa. Então, foca em ler essa portaria aqui, principalmente esses artigos aqui sobre essas competências. Artigo 37. Ao serviço de manutenção predial compete: inciso 1. Acompanhar e supervisionar a elaboração de projetos de engenharia e de obras de construção, instalação, reforma e ampliação de imóveis do IBAMA no Distrito Federal. Inciso 2. Elaborar laudo de vistoria para fins de conclusão, recebimento ou entrega de obras de construção, instalação, reforma e ampliação de imóveis do IBAMA no Distrito Federal. Inciso 3. Assegurar e controlar o funcionamento dos serviços de telefonia fixa e móvel e, inciso 4, manter o registro de controle do consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como das despesas de manutenção dos veículos próprios da administração central. Artigo 38. Ao serviço de documentação e informação compete: inciso 1. Gerar o sistema informatizado de gestão documental. Inciso 2. Acompanhar e apoiar as atividades dos sistemas documentais. Inciso 3. Participar do desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de gestão documental. Inciso 4. Implementar e supervisionar a política de gestão documental e informação, garantindo a recuperação, o acesso aos documentos e a preservação de sua memória, bem como executar o arquivamento e desarquivamento de processos sob sua responsabilidade. Inciso 5.
Executar, acompanhar e controlar as atividades referentes aos serviços de protocolos e arquivo. Inciso 6. Propor a contratação, gerir os contratos de empresas especializadas em serviços postais, publicações oficiais, acervo e outros ligado à área, além de acompanhar a execução desses serviços no âmbito da administração central. E, inciso 7. Receber, expedir e executar as atividades de recebimento, classificação, digitalização, expedição e atuação de documentos, processos e correspondências, promovendo as respectivas distribuições às unidades predestinadas. Artigo 39. Ao Serviço de Patrimônio e Almoxarifado compete: inciso 1. Orientar e executar as ações relacionadas à administração de bens móveis e imóveis. Inciso 2. Propor a elaboração de normas visando a otimização de processos relacionados à gestão de bens móveis, imóveis e dos bens apreendidos, após concluída a ação fiscalizatória. Inciso 3. Orientar, racionalizar e otimizar a aquisição, utilização de materiais de consumo e a sua distribuição. Inciso 4. Elaborar e divulgar o catálogo de material, estabelecendo os padrões de especificação, nomenclatura e código. Inciso 5. Analisar, conferir, receber, registrar, classificar, organizar e distribuir o material mantido em sua guarda. Inciso 6. Proceder o registro das ocorrências relativas à entrega de material. Inciso 7. Modificar, catalogar e classificar o material de consumo, obedecendo ao Plano de Contas da União. Inciso 8. Elaborar o balancete e o inventário dos bens estocados na administração central, assim como fornecer à unidade contábil informações para a realização da contabilidade do material de consumo. Inciso 9. Propor o desfazimento de material inservível ou fora de uso. Inciso 10. Controlar e executar as atividades referentes à administração de material de consumo, mantendo atualizado o controle físico e contábil do material em estoque. Inciso 11. Realizar o inventário anual de bens patrimoniais da administração central. Inciso 12. Acompanhar a movimentação das atividades de administração dos bens móveis e imóveis. Inciso 13. Manter atualizado o cadastro de bens patrimoniais no âmbito da administração central. Inciso 14. Analisar os processos relativos à aquisição, utilização, locação, desocupação, reivindicação de domínio, reintegração de posse, cessão, doação, concessão de uso e alienação de bens patrimoniais. Inciso 15. Orientar as unidades descentralizadas para o registro das variações ocorridas dos bens móveis e imóveis nos sistemas públicos federais referentes à administração de patrimônio. Inciso 16. Elaborar inventário dos bens móveis e imóveis da administração central, assim como fornecer à unidade contábil dados e informações para a realização da contabilidade patrimonial. Inciso 12. Analisar e propor correções nos inventários patrimoniais dos bens móveis e imóveis das unidades descentralizadas. Inciso 18. Acompanhar o cadastramento do controle físico de bens móveis no âmbito da administração central. Inciso 19. Recomendar a apuração de responsabilidade pelo desvio, desaparecimento ou destruição de bens patrimoniais. Inciso 20. Propor a alienação dos bens móveis ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica no âmbito da administração central. Inciso 21. Registrar no Sistema de Administração de Patrimônio as modificações ocorridas no âmbito da administração central e, inciso 22, supervisionar a classificação do cadastro de bens móveis, a codificação e catalogação, bem como a movimentação e saída de material permanente. Artigo 40. A coordenação geral de orçamento e finanças compete: inciso 1. Planejar, coordenar, orientar, controlar e promover a execução das atividades relativas à execução contábil,
a adequada aplicação de dotações orçamentárias e recursos financeiros. Inciso 2. Solicitar e gerir recursos financeiros e autorizar movimentação de acordo com a programação financeira autorizada pelo Ministério do Meio Ambiente. Inciso 3. Orientar e supervisionar o processo de elaboração das propostas orçamentária anual e das solicitações de alterações orçamentárias. Inciso 4. Definir as instruções e procedimentos a serem observados durante o processo de elaboração da proposta orçamentária. Inciso 5. Analisar e avaliar previamente os processos para liquidação da despesa de contratos no âmbito da administração central. Inciso 6. Gerenciar a cobrança, avaliação e efetivação dos créditos administrativos. Inciso 7. Propor o estabelecimento de critérios, normas e procedimentos complementares aos sistemas públicos federais de contabilidade e suas aplicações. E, inciso 8, executar, propor e fazer cumprir normas e diretrizes inerentes a serviços de cobranças administrativas de crédito, a contabilização de atos e fatos administrativos e a execução orçamentária e financeira. Artigo 41. A coordenação de execução orçamentária e financeira compete. Inciso 1. Coordenar o processo de elaboração da proposta orçamentária em consonância com as diretrizes do planejamento estratégico. Inciso 2. Orientar, analisar, consolidar e formalizar a proposta orçamentária. Inciso 3. Analisar e emitir parecer conclusivo a respeito das solicitações de alterações orçamentárias sob os aspectos legais de planejamento, de programação e de execução orçamentária e financeira. Inciso 4. Analisar e avaliar as solicitações de descentralização e movimentação de créditos. Inciso 5. Analisar as solicitações de certificações de disponibilidades orçamentárias enviadas pela administração central. Inciso 6. Acompanhar e difundir, junto às unidades gestoras, a legislação e normas de procedimento referentes à execução orçamentária. Inciso 7. Apoiar a coordenação de planejamento na formulação de subsídios para o processo de elaboração e alteração do plano plurianual. Inciso 8. Promover a execução orçamentária no âmbito da administração central. Inciso 9. Coordenar, acompanhar, controlar e gerir as atividades de programação e execução financeira. Inciso 10. Propor critérios, normas e procedimentos relacionados à execução financeira, seus registros e monitoramento. Inciso 11. Operacionalizar os sistemas públicos federais quanto à eficiente gestão dos recursos no que concerne à execução financeira. Inciso 12. Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com os cronogramas autorizados para as unidades gestoras, mantendo estrita observância quanto ao seu fluxo de caixa e, inciso 13, acompanhar, orientar e supervisionar as unidades gestoras, executoras descentralizadas quanto à gestão eficiente dos recursos financeiros recebidos.